Estamos de volta e vamos falar de uma coisa super importante para manter viva a nossa história. E é claro, eu estava conversando aqui com o nosso entrevistado e disse assim, precisa coragem, porque quando se mexe na história, tem que buscar dados. E quando, quando se mexe na história, que é uma história que aconteceu, que não é nada assim de um escritor que vai escrever um romance, alguma coisa assim, que não precisa ter seus personagens fixos e reais, é mais difícil, porque tem que seguir exatamente aquilo que aconteceu. E hoje nós vamos conversar, então, com o Sargento Lopes, que é do 13º Batalhão de Infantaria Blindada e que está aí preparando-se para lançar um livro. Tudo bem? Tudo bem. Mas antes do livro, eu quero que você me fale do museu, que eu até não sabia que você que cuidava lá dos agendamentos do museu e tudo, que foi uma ideia maravilhosa, como já falei, e o museu parece que reabre. Agora é isso? Exatamente, ele ficou fechado por um período, né, 15 dias ali, mais ou menos, porque a gente está colocando uma nova exposição, então é uma nova coleção de armas que conta a história, as armas que o Exército Brasileiro usou, desde Guararapes, né, 1648, até as armas atuais que o Exército tem, armas leves, né, são armas portáteis, né. E aí a gente tem uma outra coleção de armas que é as armas que surgiram no Brasil, né, que são armas pequenas, são pistolas e revólveres da época, são armas antigas, né? Uma coleção muito antiga com armas com mais de 300 anos. E onde que consegue essas armas assim? O próprio exército vai deixando, vai deixando de usar aquelas para usar novas e vai guardando, estocando? Porque pode desaparecer, não pode desaparecer, assim, sumir da história ou não? Algumas armas que a gente tem armas do exército, né? Mas essas mais antigas veio de colecionadores. É uma doação, é um repasse de um colecionador fez para o Exército e aí chegou até o 13 BIB uma quantia de mais ou menos 100 armas aí que está em exposição. Bacana as pessoas também se doarem, né? Porque muito melhor ela doar para o museu do que deixar na casa dela, que só ela vai ver praticamente, ela e seus familiares, né? Exatamente, nós temos ali armas raras, como a arma alemã doada para o museu, fardamentos, e a gente trabalha também, tem uma exposição ali que é emprestada. É um colecionador particular, ele não pode receber as pessoas na casa dele, né, questão de espaço, mas ele expõe lá no museu através de um comodato, assina ali um comodato e fica lá por um período. E assim, e o fluxo de pessoas? Você está me falando que é bastante gente que vai lá visitar. Sim, é bastante gente. O grande volume é escolares, né? Porque vem as turmas as escolas marcam aí, daí tem que ser uma visita agendada, né? Para escolares, para grupos, né? Independente de ser escolares ou não, é agendado para a gente poder atender melhor. A gente vai contar uma história, vai passar um filminho. Então, tem toda uma prévia, isso, uma explicação de tudo aquilo. Exatamente. E a visita individual é só ir no horário de expediente no batalhão. E para a pessoa ir lá, por exemplo, quem está nos assistindo agora, como é que faz para chegar lá? Eu estou aqui, por exemplo, estou assistindo aqui, aí eu vou pegar minha mãe, minha irmã, meu tio, vamos visitar lá. Como é que a gente faz para fazer isso? A partir de segunda-feira, dia 12, né, vai reabrir o museu, né, nós vamos fazer uma formatura, um evento interno nosso, e já vai ser feita a reabertura. É só chegar e falar que quer visitar o museu, das 8 às 16 É no portão horas. da Carlos Cavalcante ou no portão da outra rua, da outra avenida que foi aberta agora? Agora tem a Avenida General Calazans, né, então entra pelaquela avenida ali. Pode entrar pela Carlos Cavalcante também, mas o acesso mais fácil é ali. Chega ali, vai ter alguém na portaria, só se identifica aí no museu, alguém leva até lá, isso? Exatamente. Dali do portão até o museu dá 100 metros, mais ou menos. E assim, gente, porque na verdade, o que o sargento está contando pra gente é uma história que não se pode se perder. E que, assim, como há muita visitação agendada, logicamente, em grupos e escolas, mas você de repente está aí sem fazer nada, é bom você ir ver, porque você vai ver que a gente não chegou onde chegou por nada, não é? Então, exatamente. Antes da gente, teve muitas pessoas que, algumas até perdendo a vida em relação até para defender, para lutar e etc e tal, que é mais ou menos isso, me parece, que você quer pôr no livro, é isso? Exatamente. São 96 anos de história, né? O batalhão está em Ponta Grossa há 96 anos. É um dos mais antigos aqui, esse do Ponta Grossa, em termos de Paraná ou não? Ele é o batalhão de infantaria mais antigo do Paraná. É o mais antigo do Paraná? Ele não é o batalhão mais antigo, porque existe em Curitiba 2 batalhões que são mais antigos. Mas, digamos assim, de infantaria, ele é o mais antigo do Paraná. Ele é o primeiro batalhão a ser fixado no Paraná.
tinha um outro em Curitiba, ele foi extinto, né? Então ele passou a ser o Passou a mais ser o antigo. mais antigo. Exatamente. E daí, mas nós temos no Paraná, assim, por exemplo, vamos pegar Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. Nós temos, além da capital, que é Curitiba, claro, nós temos Ponta Grossa, Castro também tem? Castro também. Telêmaco Borba tem? Não, Telêmaco Borba é um tiro de guerra, né? Ah, um tiro de guerra. É uma outra Então, situação. assim, seriam essas duas cidades da nossa região que tem Ponta Grossa e Castro. Ponta Grossa e Castro. Castro, porque acho que me parece por ter sido mais antigo, também já ter sido capital, talvez seja isso ou não? Não, não, ele já Não? tinha, Já Castro tinha. já tinha um quartel lá, né, na época. Esse quartel de Castro é bem antigo e depois ele foi só transformado Mas continua com a sua atividade normal. atividade normal. Agora, e o livro? Daí você estava contando, então, 96 anos você pretende colocar nesse livro, é isso? Exatamente, porque o museu, montando o museu, as peças que tem são históricas, a gente tem muito contato com... A peça, ela conta uma história, né? Claro. Então você tem que investigar a história da peça, para poder... Às vezes a peça em si ela não tem muita atração, mas a história por trás dela é interessante. E aí o comandante teve a ideia de colocar isso por escrito, né? Então vamos colocar isso no livro. E eu tive acesso, nas pesquisas que eu estava fazendo, dos relatos de combate. Então o batalhão ele surgiu em 1923. Em 1924 estourou a Revolução Tenentista em São Paulo. O batalhão já recebe ordem para partir em marcha para São Paulo. Então ele vai para São Paulo. Já participa, com 2 anos aqui, já participa em São Paulo. Menos de 2 anos já participa em São Paulo de conflitos, né? Inclusive o batismo de fogo, né, que é o primeiro combate, né, a primeira troca de tiros, né, foi em São Paulo, na divisa com o Paraná, na cidade de Salto Grande. Que os nossos daqui, os nossos participaram já. Participaram lá. E aí, o que mais que nós temos dos nossos? O batalhão ficou ali, na época ele era regimento de infantaria, né, era uma outra denominação, né, depois ele teve essa transformação na década de 70 para batalhão de infantaria blindado com a chegada dos blindados. Tudo isso está no livro também, é uma sequência, uma ordem. Mas esse livro cronológica. já está escrito ou você vai escrever? Não, tá pronto. Ah, tá pronto já? Tá pronto. Mas já foi lançado e tudo? Não. A gente depende... É porque não existe verba específica para ele isso. está pronto, mas não está impresso ainda, Não tá é isso? impresso, eu preciso entendi. Já está prontinho, só está precisando de patrocinadores para imprimir, é isso? Exatamente, ele vai para a editora, edição. Tem a edição dele e após a edição a impressão, né? Então são 2 fases que falta ainda, que depende de recursos. Então tudo isso que você está me contando já está pronto. Já está pronto. Tá. As pesquisas já foram realizadas, então, baseado nos relatos de combate que teve, eu fui nos locais fazer uma pesquisa, porque eu tenho que olhar o que está acontecendo. Claro, e você tem né? que ir no local até para certificado de documentação, né? Para não escrever algo errado. Exatamente, e até para trazer mais coisas, como eu fui, após o batalhão retornar de São Paulo, ele já recebe ordem no outro dia para partir para Catanduvas, que é aqui no oeste paranaense, né, próximo a Cascavel, porque os revoltosos de São Paulo fugiram pelo Rio Paraná, né, desceram o Rio Paraná e ocuparam Foz do Iguaçu e estavam vindo para cá. Então já tinha uma força lá e o batalhão vai reforçar esse pessoal lá. E há vários combates em Catanduvas. Os principais combates da Revolução de 24 aconteceram em Catanduvas, na cidade de Catanduvas. Então, nessa pesquisa que eu fui lá, eu trouxe fotos históricas. Algumas vai para o De livro. familiares que participaram, não? De Não, pessoas não, de lá da cidade? Foi feito na época, né? Devia ter algum fotógrafo na região ou contratado pelo próprio Exército para registrar esse momento. Então, eu trouxe algumas fotos que documentam essa batalha. Foi muito grande essa batalha lá. E essas fotos estarão no livro também? Não. Algumas delas estão, porque são muitas fotos, né? Então coloquei algumas, as mais que eu julguei mais importante, onde fala de um relato de combate e a foto ela está ali para comprovar. E dos pontagrossenses desses que participaram, você teve contato com os familiares daí para ter essas fotos? Como é que você fez essa pesquisa com os nomes daqui que participaram de todas essas batalhas aí? O Exército ele registra tudo, né? Ah, registra tudo. Então né? eu tenho lá relatos de combate, a gente chama de partes de combate, né? O oficial, quando termina uma ação, ele tem que escrever tudo. E alguns é manuscrito ainda. Então a gente tem guardado lá, que ele está lá na trincheira, ele está escrevendo o que está acontecendo, o que ele precisa, para não se perder, né? Então, fora o livro, esses documentos estão no museu nosso aqui ou não? Não, esses documentos... Que pertencem a outros? O documento ele é do batalhão,
ele é nosso, né? Ele está no nosso arquivo lá. O documento ele não entra em exposição. Não entra em exposição. Não, até para o lançamento do livro, alguma coisa a gente vai colocar em exposição, algumas outras fotos, eu vou mandar imprimir as fotos e colocar, mas a gente tem documentos lá no museu, por exemplo, uma carta patente assinada por Dom Pedro II. Ah, é? Então, é um documento interessante, desperta a curiosidade das crianças lá que vão visitar, nos alunos, né, vão visitar, né? Então eles vão ver a assinatura de Dom Pedro ali. E assim, e dos nossos aqui, que número de pessoas mais ou menos que participavam? Você tem esses números? Não. Os números exatos, na Revolução de 24 não tem. Por batalhão que participou, né? Então nós, X números. X números de pessoas, assim, não quer dizer que seja de Ponta Grossa. Estava servindo no batalhão e partiu para esse combate. Esse tem um número lá. E muitos dos nossos assim morreram? Ou não tem esse dado também por ser batalhão? Não, eu tenho esses dados. Os mortos, há um registro, né, desse pessoal que faleceu em combate, a gente tem. Inclusive está no livro, né, o número de pessoas e aonde morreu. E foram muitos, não? Assim, mais ou menos. Pro número para quantidade de dias que o batalhão ficou em guerra, as baixas foram pequenas. Nós tivemos 18 mortos. Relativamente não é muito. Exatamente, porque o batalhão ficou 1 ano e meio em batalha. Ele ficou 1 ano e meio fora da sede. Ah, 1 ano e meio, Um ano e meio. Mas isso, e tudo em Catanduvas? Ou não? Cercando a região toda? Quando terminou Catanduvas, ele foi para Foz do Iguaçu. Aí os rebeldes deixaram a cidade de Foz do Iguaçu, ele permaneceu como tropa de ocupação, né, para restabelecer a ordem pública, que o prefeito foi embora, toda a força que tinha ali, as autoridades que tinham ali, todo mundo foi embora. Eles fugiram. Então eles ficaram ali para restabelecer a ordem como tropa de ocupação. Então está nesses registros. E outro registro importante, inclusive, que gerou uma tela, né, um quadro feito pelo Saulo Pfeiffer, é a grande marcha que foi realizada. O batalhão retornou de Foz do Iguaçu a pé. A pé de Foz do Iguaçu, Exatamente, está registrado isso aí também. Por que isso? Por que a pé? Porque não havia... Não existia estradas, não existia nenhum outro meio de transporte, né? Que a ferrovia nossa, ela só vai até Irati, e de Irati é Porto União. A partir de Irati para lá... Depois foi aberto para Guarapuava, para lá foi depois disso, então? Estradas regulares só tinha até Guarapuava. De Guarapuava para lá eles chamavam de sertão paranaense. Né? Levaram quantos meses para voltar aqui? Esse é um dado que eu não consegui descobrir quantos dias, porque eu não tenho registro de quando eles saíram. Eu tenho registro só de quando chegaram. Mas uma viagem a pé... Daqui até lá deve ser... A pé e a cavalo, né, e com carroças. Então, deve ser mais de um mês. Eu creio que mais ou menos isso aí. Né? E a estrada, ela não é hoje uma linha reta como é a 277. Não era a 277. Era uma estrada... Eles vinham pelo mato mesmo, né? Pela floresta, que devia estar escrito floresta. Nas fotos aparece alguma coisa ali de como era a época. E tinha uns pontos de parada, tem que descansar os animais, a tropa tem que descansar, né? Então não é uma viagem batida de 660 quilômetros que fez, né? Tudo isso você contou? Está no livro e no quadro que foi feito aí pelo Saulo, está lá no nosso museu também. Tá, e o livro está precisando do que exatamente agora para ele poder ser impresso? A gente está buscando patrocínio. Mas esse patrocínio pode ser de qualquer comércio, pode custar, porque eu sei que me parece que o Exército tem algumas regras, ou não, nesse caso? Não. Como o livro não vai ser, não é para comercializar, né? A gente vai disponibilizar esse livro na biblioteca. E nas escolas ou não? Doar para as pessoas de interesse, né? Que tenham interesse no livro, ele vai ser doado. E para as escolas vão doar, não? Se a escola manifestar interesse, a gente pode. Porque seria bacana, né? Deixar para as escolas, porque as escolas quase todas, as escolas municipais, estaduais, quase todas têm sua biblioteca. Seria bacana uma história dessa, para chegar no jovem. Né? A gente, inclusive, tem faz parte do museu uma biblioteca também. Né? A gente tem livros lá históricos lá também. Então, para imprimir, só está faltando patrocínio. Patrocínio. Pode ser de pessoa física. Não tem problema. Naquela desconto da lei, lá do desconto, não pode entrar? Na Lei Rouanet? Não, a Lei Rouanet, ela pode entrar porque seria desconto. É que tem uma outra lei agora que parece que você pode descontar X% para coisas culturais e para filantropia. Eu não sei exatamente contar. Eu estou contando, mas eu não tenho direito de conhecimento dela. Não sei, não tenho conhecimento desta lei, assim, então, como a gente tem pouco tempo, porque o nosso comandante ele vai deixar o comando dia 29 de novembro. Como a ideia partiu dele,
Então eu queria lançar esse livro até 29 de novembro, tá com esse livro pronto, né? Impresso para ele levar um exemplar com ele. Então, o patrocínio pode ser qualquer quantia, pessoa física ou jurídica, não tem... E assim, existe já uma conta para as pessoas poderem depositar? Ainda não? Ou tem que ir direto não, lá no a gente quartel? trabalha assim, eu posso passar para a editora, para a gente não pôr a mão em dinheiro. Ah, certo, né? certo, já vai direto para a editora para evitar. Ou né? na minha conta. Eu mostro a conta da editora, o valor e a pessoa... Porque a edição são 4 fases, então ele pode pagar por fase. Não precisa chegar lá para editar assim, o livro. Se alguém estiver nos assistindo e se interessar, pode buscar você lá no para ter mais detalhes disso? Sim, pode Você chegar tá lá, lá, eu mostro o projeto, eu mostro o museu, o projeto do livro. Eu já estou com o livro lá pronto na tela do computador, ele pode dar uma olhada no conteúdo, né? Porque ele conta toda a história do batalhão em 96 anos, né? Então é rica a história. É uma história muito... E são relatos de combates, então são fatos reais. Não é um romance, não foi da minha ideia isso. Você não inventou nada. Não inventei nada. Não inventou nada, tudo está ali registrado certo. Exatamente, alguma coisa foi colocado só na regra de português atual, né? Sim. Só isso aí que foi transformado, né? E algumas partes, elas estão como ela foi escrita, só transcrito para o livro, para dar para segurar a leitura, né? Para ficar uma leitura interessante, né? Nossa, deve ser bem bacana mesmo. Isso. São três relatos de combate, e né? E você tem a editora já te passou um valor mais ou menos que custaria para X livros ou ainda não? Já passou. São R$5.000, mais ou menos aproximadamente 5 mil e pouco para edição e mais 5 mil, quase 5 mil para impressão do livro, né? São 700 exemplares que a gente quer fazer aí para atender. Mas 10 mil é fácil de arrumar. 10 mil porque 700 exemplares, 10 mil, nossa, a editora até tá boazinha. É aquela conversa, né? Tem que conversar para chegar num valor. Então, a gente chegou nesse valor aí, ela já fez orçamento, eu tenho discriminado o que precisa para cada coisa, né? Quanto precisa para fazer cada etapa do livro, né? E aí a gente vai dar início ali. Assim que a gente receber a primeira doação, eu já mando o livro para ela. Certo. Ela já começa, tem a correção, a diagramação, ele finaliza, ok, vai para a gráfica. Bom, gente, é o seguinte, ó, vejam bem, o valor é, assim, claro, para o Exército, como não dispõe, como o sargento falou para a gente, não dispõe dessa verba extra para fazer essas coisas, ele não pode tirar de outra, porque tudo é contado. Mas assim, o valor é praticamente irrisório para 700 livros, e é onde conta essa história bonita, onde a gente vê as nossas pessoas que foram lá de outrora, contribuíram para que nós pudéssemos chegar até hoje, termos o que temos hoje, e alguns deles até aqueles 18 que acabaram perdendo a vida, mas que foi por essa causa nós estarmos aqui. Então, se você está nos assistindo e interessar, não importa o valor, como disse o sargento, busca o 13º BIP, na parte do museu, o sargento Lopes sempre está lá, e lá você vai poder conhecer tudo como ele falou, e eu tenho certeza que esse livro será impresso logo, logo. Muito obrigado, parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho do museu, que assim, eu sei que é um trabalho maravilhoso de estar ali passando esse conhecimento para outros, e desse livro que eu tenho certeza será brilhante. Quando eu lançar, que eu tenho certeza que vai ser lançado, tem até aqui para a gente mostrar, tá bom? Com certeza a gente retorna aqui, e eu quero deixar aí o convite para o pessoal de Ponta Grossa e região, né? Visitar o museu lá, ele está aberto das 8 às 16, né? Para visita individual e com agendamento para grupos, né? Para escolas. Só liga no telefone do quartel mesmo para agendar isso? No meu telefone. Quer deixar o número? O meu é 9980 9980 0123. 0123. Acho que está ali no vídeo até 9980 0123. Então, ó, e vale a pena você conhecer, porque ó, deve ser muito interessante, inclusive armas que nem faziam parte do Exército, mas que foram doadas e que vale a pena saber a história de cada uma. 2 minutos, a gente volta.